O tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros deve fazer com que o governo regulamente ainda hoje a lei da reciprocidade. A norma pode ser usada pelo Palácio do Planalto para reagir àquela sobretaxa de 50% anunciada pela Casa Branca na última quarta-feira. Sancionada por Lula em abril, a legislação prevê contramedidas no caso de retaliações comerciais externas. Como o tarifaço só entra em vigor em agosto, 1º de agosto, o governo trabalha contra o relógio para definir o que será feito, qual será a resposta. Ontem, o presidente adiantou que, caso não haja uma solução, o Brasil vai colocar as medidas em prática. Em entrevista à TV Record, Lula ainda rebateu os argumentos comerciais na carta de Donald Trump. Quando ele fala na carta de comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OIC, a gente pode mandar investigação, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com o OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Se nada disso der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. Nessa mesma entrevista, Lula disse ter acreditado num primeiro momento que a carta poderia ser falsa. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é, costume você ficar mandando correspondência depois do presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com Clinton, eu me dei bem com Bush, eu me dei bem com Obama, eu me dei bem com Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, nós queremos que ele respeite o Brasil. O presidente ainda criticou Jair Bolsonaro e o acusou de apoiar a taxação de Donald Trump. É que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre o tarifaço de Donald Trump e afirmou que a medida é resultado do afastamento brasileiro dos compromissos históricos com a liberdade e o Estado de Direito. Vamos a Brasília, tem bastante repercussão. Quem traz pra gente ao vivo é o Gabriel Marques. Bom dia, Gabriel. Acho que Gabriel, a gente não tá te ouvindo. Só a imagem. Só a imagem. A gente vai... Achei muito feio você ficar falando que o Palmeiras não tem mundial. Eu fiz a leitura labial, a gente percebeu. Viu? Agora sim a gente tá te ouvindo. Bom dia.
O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou ontem nas redes sociais sobre esses projetos de tarifas, né, em relação aos produtos brasileiros. E em nota publicada ele falou que o Brasil caminha, né, para um afastamento dos compromissos com a liberdade e o Estado de Direito. Ele afirmou que, segundo o presidente norte-americano Donald Trump, a decisão foi uma resposta ao que chamou de caças bruxas aqui no Brasil. Bolsonaro destacou que esse cenário jamais teria ocorrido durante sua gestão e disse que a medida é um reflexo da censura e da perseguição política aqui no país. Ele pede para que os poderes atuem com urgência justamente para resgatar a normalidade institucional e evitar que o Brasil caminhe para o que chamou de isolamento e vergonha internacional, lembrando que essas são as palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. Vale lembrar que inicialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou através de um post bíblico, né, um versículo bíblico nas redes sociais. E qual era o versículo? Ele postou: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Valeu, Gabriel. Obrigada, viu? E olha, antes, Jair Bolsonaro se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que exigiu diplomacia do Palácio do Planalto. E aí é hora de afastar a questão política de lado. Vamos pensar que, recentemente, o México foi sobretaxado, também tinha uma questão política imersa na aplicação da supertarifa, da supertaxação ao México, mesmo sendo o governo de um outro alinhamento, sentaram na mesa, discutiram e chegaram numa boa equação. A Argentina não está chegando numa boa equação. Então, o que se espera agora da diplomacia brasileira, nós temos até agosto para que essas medidas sejam efetivamente concretizadas. A gente tem tempo para resolver essa situação. E como é que se resolve isso? Negociando, conversando, com esforço diplomático, com bom senso, pensando que as relações Brasil e Estados Unidos são duradouras, elas perpassam o governo. Então está na hora da gente ter visão de Estado para resolver a situação. Ficar na narrativa, na agressão, não vai resolver absolutamente nada. A gente tem que ver o interesse das empresas brasileiras, o interesse do povo brasileiro, o interesse das pessoas. Tarcísio de Freitas ainda rebateu as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não, primeiro, eu acho que ele tem que cuidar da economia, né? Se ele cuidasse da economia, ele estaria indo bem. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Segundo, o tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa agora estabelecer uma mesa de negociação. O que a gente vê é que dos países do G20, o mais afastado da Casa Branca é o Brasil. A gente tem dado demonstrações muito ruins, como foi agora na última reunião dos BRICS. Então, nós precisamos estabelecer o bom senso. Lembrar o seguinte, os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. É o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Então a gente tem muito a perder, isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o Brasil, nem para o americano, porque vamos lembrar que vários produtos brasileiros são importantes para empresas americanas. Mais cedo, Fernando Haddad chamou Tarcísio de Freitas de vassalo de Jair Bolsonaro. Essa decisão é uma decisão eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político.